O Vasco se prepara para receber milhões. Adiantou tudo. Saídas e chegadas no Cruz-Maltino. Admar Lopes começa a agir no mercado e já iniciou contatos. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nessa terça-feira, lotado de informação importante sobre o Vasco para você, que é torcedor vascaíno e está chegando aqui no canal. Vale lembrar que o seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar do nosso Vascão da Gama é positivo. Coloca o Vasco nos top trends, passa Flamengo, passa Fluminense, passa todo mundo com o seu like aqui na plataforma e, claro, traz mais vascaínos apaixonados aqui para esse vídeo. Nesse momento, você que não é vascaíno, você que torce para outro clube, torce para o Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians, você pode sair, porque esse canal não é para você. Esse canal aqui é para o torcedor vascaíno. Então, se você é vascaíno de verdade, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, faça parte do canal que foi criado só para você. Conferiu ali o seu like, tudo certo? Conferiu a sua inscrição, tudo certo? Então você que é vascaíno fez a coisa certa e agora vamos para as informações importantes do Vasco. Informações de última hora. Eu quero falar com vocês exatamente sobre milhões na conta do Vasco. O Vasco já se prepara para receber da FIFA 1.200.000 reais pela participação de Andrés Gomes na Copa do Mundo da FIFA. E olha só, hein? Pode acontecer do Andrés Gomes ficar mais tempo e o Vasco receber mais por isso. O valor é equivalente aí a 11 mil dólares por dia. Então o Vasco vai receber aí cerca de 1.250.000, 1.230.000 aí na cotação atual do dólar. E o Vasco, quanto mais participação do jogador na Copa, mais dinheiro vence, né? Mais dinheiro o Vasco recebe. Então, com isso, o Andrés Gomes, só pela fase de grupos, o Vasco já embolsa esse dinheiro. Se a Colômbia passar da fase de grupos, a grana aumenta e o Vasco já se prepara, já fica de olho para esse dinheiro extra, né? Que pode pintar aí na conta do Cruz-Maltino. A gente vai estar falando bastante sobre isso, Copa do Mundo, Andrés Gomes, tem também o Ryan, que a gente vai acompanhando junto com a seleção brasileira. E a gente lamenta, né, o Puma não ter ido para a Copa do Mundo, o Carlos Cuesta está tão mal assim que acaba não sendo mais convocado também e está fora da competição. O Vasco poderia ter aí Puma Rodrigues, poderia ter o PH na seleção brasileira se estivesse em boa fase, poderia ter também o Cuesta, talvez o Inestrosa, na época também estava sendo convocado quando estava no Atlético Nacional. O Vasco poderia estar arrecadando uma grana pesada aí com a participação de jogadores na Copa do Mundo da FIFA. Por enquanto, o Andrés Gomes é o saldo do Vasco positivo nessa competição. Vamos falar sobre adiantamento. Eu quero falar exatamente sobre isso, porque a barca está indo embora de São Januário, ó, está saindo. E, obviamente, eu quero falar sobre jogadores de saída. Informação do Lucas Piton ontem sobre o pedido aos seus empresários, aos seus representantes para sair do Vasco. Inestrosa teria feito o mesmo, está na Colômbia, né? Segundo informações, na última partida contra o Atlético Mineiro, ele não foi para o jogo porque estava sentindo dores e estava fazendo um tratamento intenso na coxa esquerda, né? Um edema na coxa esquerda. Um dia depois, 2 dias depois, ele já está na Colômbia, subindo em cima de triciclo, um monte de coisa aí que está aparecendo nas redes sociais. Quer ir embora, né? Fato que quer ir embora. A gente também tem outras situações de saídas. O Matheus França já deu adeus, tá? Já está fora do Vasco. E a gente tem também a informação que o Tietê, né, informação até dos nossos amigos do podcast Cruz-Maltino, estaria adiantando as coisas, né, buscando no CT os seus pertences para sair do Vasco. Então o jogador Tietê pode ser o próximo a dar adeus ao Cruz-Maltino. Tenho certeza que todos esses que a gente está citando aqui, nenhum fará falta. E digo mais, pode sair mais, tá? Espero que saiam mais. A situação do Vasco hoje não é muito simples, o elenco é muito limitado tecnicamente, é um elenco que foi mal construído, o Vasco precisa abrir espaço na folha salarial, o Vasco precisa também abrir espaço para buscar novos mecanismos
financeiros para contratar jogadores, então pode usar como moeda de troca o Inestrosa, por exemplo, principalmente nesse momento em que o Vasco vem sondando o jogador do Boca, e eu vou trazer para vocês essa informação. Então a saída do Vasco, a barca pode ser ainda maior. A ideia do Pedrinho é uma pequena ou média reformulação nesse momento em que existe uma paralisação muito próxima, até maior do que as férias no final do ano, né? Onde você tem uma preparação que você te proporciona começar do zero, literalmente, porque você tem férias longas, né, de 21 dias e depois um início de trabalho de pré-temporada, recuperação física, tudo de novo. É como se esse ano, por conta da Copa do Mundo, a temporada tivesse se encerrado e depois voltará ali como se fosse início da temporada, mas no Brasil é no meio, né? Então, dá para a gente buscar um novo elenco, dá para buscar novas peças e a situação pode ficar benéfica ao Vasco. Olha só, informação importante: Admar Lopes já iniciou os contatos. O diretor executivo recebeu aviso e pode começar a buscar reforços. O Vasco estaria já em conversas, tá, com o Boca Juniors para formalizar uma proposta a Lautaro de Lolo. Zagueiro de 22 anos de idade, revelação do Boca Juniors, 1,87 m de altura, joga com a perna direita, zagueiro pela direita, é muito jovem, muito promissor, titular do Boca Juniors da Argentina, né? Um jogador que atua em todas as partidas. De fato, financeiramente falando, o Vasco tem uma vida, uma flexibilidade maior que o Boca, que atravessa uma grande crise, né? Dito isso, a gente viu a negociação de Marina Inestrosa, que o Vasco conseguiu atravessar o Boca Juniors, e Marina Inestrosa pode ser moeda de troca nessa negociação por Lautaro de Lolo, né? Informações vindas da Argentina é que o Boca Juniors não aceita negociar o jogador por menos de sua multa rescisória, cerca de 20 milhões de dólares, pouco mais aí de 100 milhões de reais. Esse é o valor fixado que o Boca negocia Lautaro de Lolo. Caso contrário, não há conversas. Mas o Vasco pretende chegar numa proposta em que Marina Inestrosa possa ser utilizado como moeda de troca. A gente vai estar observando todo esse cenário, buscando toda essa informação. O Vasco claramente precisa de um zagueiro que atue pelo lado direito, e Lautaro de Lolo é um jogador promissor, jovem, tem mercado e é argentino, né? Um tipo de aprendizado, escola de zagueiros que é muito potente, principalmente por posicionamentos e lideranças, coisas que o Vasco sofre durante a temporada de 2026, após a saída do Pablo Verratti, principalmente, que era um grande líder, né? O Felipe Coutinho, que não tinha tanta voz ativa assim, mas dentro do grupo era reconhecido também como um líder, e o próprio Ryan, que foi aí, né, destaque nos últimos meses do Vasco de 2025. Então a gente teve, nesse momento, uma perda muito grande de liderança interna no Vasco, e o Vasco volta a buscar também esse tipo de jogador, esse tipo de característica, principalmente no mercado, que dá tempo, é longo. O Vasco já iniciou contatos, não fez ainda uma proposta, e o Boca aguarda para responder se sim ou não negocia Lautaro de Lolo. Queria agradecer aqui a sua presença, vai lá nos comentários, deixe a sua opinião, eu quero saber o que você acha sobre isso, sobre esse jogador, e lembrando que daqui a pouco eu volto com mais informações. Você que está aí no vídeo, anota aí no seu caderninho, 6 da manhã tem vídeo, tá? Não esqueça, 6 da manhã, meio-dia tem live, agora, 5 da tarde tem vídeo também. E 9 da noite temos live, a super live, na verdade 10 da noite, vamos fazer hoje 10 da noite a nossa super live para você acompanhar tudo sobre as últimas informações. Então eu aguardo você. Beleza? Anotou aí? Então estamos fechados. Um forte abraço, saudações vascaínas.